Então olha que forte. Os discípulos, eles viveram um milagre extraordinário, Jussiene. Eles viveram a multiplicação. E logo depois disso, o Senhor ordena que eles entrem no barco para que eles pudessem atravessar e chegar do outro lado. O problema é que no meio do mar, no meio do mar ali, começou a se levantar grandes problemas. Esses problemas eram grandes diante dos olhos daqueles homens, daqueles discípulos, mas nunca foram grandes diante do Senhor Jesus. Tanto que está dizendo assim, que o Senhor anda por cima do mar. Olha que forte. Aquele problema que vinha do mar era grande diante dos homens, mas nunca foi grande diante do Senhor, porque o Senhor estava acima daquilo que para os homens era um problema. Eu não sei qual foi o problema grande que se levantou contra a tua vida. Talvez diante dos teus olhos parece grande, parece impossível, parece que tem te arrastado de volta para o começo, que tem impedido você de progredir. Você fala assim: bispo, diante dos meus olhos esse problema é grande, mas nunca foi maior do que Jesus. Pode ser grande diante dos teus olhos, mas não diante do Senhor, porque Ele anda por cima dos problemas. Estão entendendo, sim ou não? Então aquilo que talvez para você não tem jeito, não tem saída, aquilo que diante de você não tem escapatória, não tem como vencer, esse problema, essa dificuldade financeira que talvez parece que você não vai conseguir atravessar, o nosso Deus anda por cima. E quando você anda com Deus, Ele te carrega no colo. Às vezes ficamos tão aflitos e esquecemos que quando nos faltar força, não está tudo acabado, porque o Senhor nos pega pelas mãos e nos carrega no colo, irmão. Talvez vai te faltar força diante de tudo aquilo que está vindo contra você. Às vezes a tempestade vai ser grande, a onda vai ser grande, e quando você olha vindo tudo isso, você fala assim: acabou, eu vou me afogar em dívidas, eu vou me afogar nessa dificuldade, nessa situação. É porque você esqueceu daquele que te carrega, irmão. Aquele que te carrega sempre foi e sempre vai ser maior do que qualquer problema. Quem tem te carregado não é o bispo, não é o homem. Quem tem te carregado é aquele que anda por cima do mar. É, aquele que te carrega não afunda. Não tem mar, não tem problema que possa afundar ele. Fica tranquilo, porque a tua vida está na mão de Deus, é Ele que carrega. E quando Ele carrega, irmão, nenhuma tempestade pode te afundar. Amém? Quem está entendendo, coloca aí pro bispo. Estão entendendo, sim ou não? Diz mais assim, ó. Versículo 16. Escuta. Olha que forte. Vamos ver o que Deus quer falar, que o bispo abriu aqui agora, tá? E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Isso daqui é interessante, porque foi uma ordem de Jesus. Jesus ordenou que os discípulos fossem para o barco e descessem para o mar. Isso é interessante, irmão, porque muitas vezes quando você segue a ordem do Senhor, você vai passar por tempestades. A ordem de Jesus foi assim, ó: entre no barco e vai para o mar. Muitas vezes você tem passado por problemas, não por desobediência, mas porque você tem seguido a ordem do Senhor. E muitas vezes, por seguir a ordem do Senhor, problemas vão se levar. Muitas vezes não, todas as vezes. Entenda uma coisa: todas as vezes que você seguir a ordem do Senhor, problemas vão se levantar para te atrapalhar, problemas vão se levantar para tentar impedir, para fazer você desacreditar. Os problemas podem se levantar, mas não significa que vão te impedir. Quando você está disposto a obedecer a Deus, você pode entrar na tempestade, mas não significa que ela irá te afundar. Aqueles discípulos
não entraram naquele barco ou naquele mar porque estavam desobedecendo ao Senhor. Não estavam passando pela tempestade porque não deram ouvido a Jesus. Não! Eles entraram no barco e passaram pelo mar, pela tempestade, porque obedeceram. E aquele que obedece a Deus sempre vai enfrentar, irmão, muitas coisas que vão vir contra você. E você sabe disso. Nunca, o Senhor falou que não seria fácil. Ele não disse que seria fácil. Não. Toda vez que você decidir obedecer a Deus, no meio do caminho, no meio do mar, vai te levantar problemas, vai te levantar tempestade, vento forte para te arrastar, para fazer você ficar perdida, para tentar fazer você voltar para trás, voltar a viver no mundo, voltar a viver da onde você saiu. Mas se foi Deus que mandou você entrar nesse barco e atravessar esse mar, é porque nada que se levante vai ser suficiente para te parar. Quem mandou foi o Senhor. E quando você faz o que Ele manda, irmão, você chega para viver a tua promessa. Aquele barco não saiu sem destino. Aquele barco tem um destino, irmão. E aqueles homens obedeceram o Senhor. Quando você obedece, pode se levantar o que for, mas você chega no destino aonde Jesus determinou para você. O destino não era no meio do no meio do mar. Não. Mas para chegar na promessa era caminho. E muitas vezes o caminho vai ser de tempestade. O caminho vai ser de luta. O caminho muitas vezes, quando não for no mar alto, vai ser no deserto. Quando não for no deserto, vai ser no vale dos ossos secos. Quando não for no vale dos ossos, vai ser no vale da sombra da morte. Mas escuta, por mais que o caminho não seja qual aquele que você esperava, você pode ter certeza que o destino permanece sendo aquele que Deus determinou para a tua vida. O caminho não altera o destino que Deus preparou para você. Não altera a promessa que Deus tem para você, irmão. Eu sei que está difícil, eu sei que está se levantando, eu sei que muitas vezes está passando pelo deserto, eu sei que é luta, eu sei que é guerra, mas nada disso alterou aquilo que Deus já determinou para a tua vida, Fran. Então não desista, porque se Deus mandou você entrar nesse barco, é porque Ele vai aparecer. Ele vai aparecer para te salvar, para te socorrer. Ele vai aparecer para não permitir que nada te afunde, que você não pare, que você não se perca. Só obedeça a Deus, porque Ele já preparou o destino para você. Amém? É desse jeito, Carolzinha. Amém, meu povo? É desse jeito. É difícil o caminho, mas não altera aquilo que Deus já tem para a tua vida. E você vai vencer porque Ele é contigo. A ordem não vem do bispo, não veio do homem. A ordem veio de Jesus. Amém? E diz mais assim, ó, presta atenção. Versículo 17. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Olha que forte, Fran. Porque está falando assim que estava escuro, porque Jesus ainda não tinha chegado. E já estava escuro e Jesus não tinha chegado a eles. Esse é o problema de muitas vidas. Por que, bispo? Jesus ainda não chegou. A palavra dele não chegou. E diz que a palavra é luz, lâmpada para os meus pés, luz para a minha alma. E quando você está no escuro, muitas vezes, você perde a direção da onde você está indo. Você até tem sonhos, você até tem projetos, você até sabe o que você quer para a tua vida. Você sabe o que você almeja para o teu futuro. Sabe qual é o problema, irmão? É que Jesus ainda não chegou. E não porque Ele não quis, porque não houve a busca.
E eu vou te provar na palavra. Porque todo aquele que vive longe do Senhor, vive em escuridão. A pessoa pode até viver, mas ela não sabe o que faz, porque ela fica perdida. Você pode ver que esse povo, vou falar o povo do mundo, que vive no mundo lá fora, eles são completamente perdidos, a mente perdida. Eles não sabem o que fazem com a vida. Eles tentam de tudo, de todas as formas, para tentar ser feliz, para tentar se dar bem, para tentar prosperar. E eles fazem tudo, até o que não deve, para enriquecer, para se dar bem. Mas por que, bispo, eles fazem tudo isso? Porque são perdidos, e pessoas que se encontram perdidas, elas vão tentar fazer de qualquer forma para que tudo aconteça. O problema é que elas nadam e não conseguem sair do lugar, porque na escuridão você não consegue enxergar para onde você vai. Tem pessoas que estão vivendo numa escuridão tão grande que elas estão tentando há anos tentando fazer dar certo o comércio, a vida financeira, mas elas não conseguem sair do lugar, porque aonde falta Jesus, a escuridão sempre vai reinar. Sempre reina, irmão. A escuridão reina na mente, reina nos olhos, naquilo que a pessoa enxerga, que ela tenta enxergar. É como se você estivesse trancado num quarto escuro, tentando encontrar uma porta. Você vai ficar tentando procurar. Falou assim, eles estavam no escuro e o Senhor não tinha chegado. Estão entendendo sim ou não? Presta atenção. Por mais que você esteja no escuro, não significa que não tem saída. Porque você não precisa ficar procurando portas. Tudo que você precisa fazer é procurar Jesus. E aonde você estiver, pode ser na pior escuridão que for, pode ser no fundo do poço, pode ser trancado num quarto, pode ser jogado na fornalha, jogado na cova do leão, jogado na prisão, pode ser aonde for, que quando você procura Jesus, a palavra diz assim, que aonde há luz, as trevas não podem permanecer. Para sair dessa escuridão, não é procurando ou tentando encontrar coisas ao teu redor. Para sair dessa escuridão, você vai ter que procurar Jesus. Só Jesus te tira de tudo isso. Estão entendendo sim ou não? Estão entendendo, igreja? E diz mais assim, vamos lá, meu povo. Versículo 18. E o mar se levantou, porque um grande vento se assoprava. Olha que forte. O mar se levantou. Por quê? Porque um grande vento assoprava. Então, quando o vento soprava, o mar se levantava. Olha que forte isso daqui. Porque o mar não se levantava por querer, mas era algo que trazia o mar contra a vida daqueles discípulos. Entenda uma coisa que eu vou te falar, irmão. O vento sempre vai soprar coisas contra você. O mundo sempre vai soprar grandes coisas contra você. O mundo vai soprar. O mundo vai soprar problemas, vai soprar mentira, vai soprar calúnia. O mundo vai soprar sempre grandes coisas para tentar impedir você, porque esse é o papel do mundo, tentar te impedir. E o mundo vai soprar forte, porque ele sabe que você não é qualquer um. Quem estava tentando atravessar aquele mar não era qualquer um, não era qualquer povo. Ali estavam os discípulos do Senhor. Estão entendendo sim ou não? Às vezes você tem a impressão que a tua luta é muito maior do que a luta de quem está lá fora. Quem já passou por isso? Já passou por isso? Já pensou? Eu sei que você já pensou. Você fala assim, bispo, eu que busco a Deus, parece que a minha luta é maior, que o meu problema é maior, que aquilo que se levanta contra a minha vida é muito maior. Não é. É muito maior. Sabe por quê? Porque o problema grande que se levanta contra você, sabe também o Deus grande que você serve.
O problema grande que se levanta contra a tua vida é porque sabe a quem você pertence. E ele não vai conseguir te parar com qualquer coisinha. Nem com qualquer coisinha e nem com qualquer coisona. Estão entendendo sim ou não? Então o vento soprava aquela grande onda contra aquele mar. Entenda o que eu vou te falar. Pode até parecer que esse vento forte pode estar te afastando de tudo, mas nunca está te afastando de Deus. Esse vento forte pode parecer que está te afastando de tudo, mas não permita que ele te afaste do Senhor. Porque mesmo no vento, se você continuar firme, o socorro vem para a tua vida. Sabe qual é o problema? É que quando sentimos que estamos nos afastando da bênção, do dinheiro, da prosperidade, tem muitas pessoas que acabam também se afastando de Deus. É assim. Elas se afastam de Deus porque elas sentem que estão se afastando da bênção. Não aconteceu quando eu queria, a porta não se abriu, o dinheiro não saiu quando eu precisava, não aconteceu como eu queria. Então quando não acontece como ela quer, como não chega quando ela quer, quando parece que a bênção está se afastando ou ela tem se afastado da bênção, ela também acaba se afastando do Senhor. E é isso que o inimigo quer, porque quando você se afasta do Senhor, ele apenas não vai soprar forte contra a tua vida, mas ele vai te afundar. O vento sopra forte, mas você permanece, porque você permanece em Cristo. Mas se você se afastar do Senhor, o vento que sopra forte vai afundar você. Estão entendendo sim ou não? Não permita que esse vento, irmão, te afaste do Senhor. Por mais que aos teus olhos possa parecer que te afastou daquilo que você queria, que te afastou dos teus sonhos, dos teus projetos. Escuta, você pode imaginar isso, mas lembra que estava escuro. E no escuro talvez você não está conseguindo enxergar. O mal quer colocar na tua mente que você tem se afastado daquilo que você almejava. O inimigo está tentando colocar na tua mente que a tua bênção está longe, que o teu socorro está longe, que a promessa está longe, só para que você pare de estar perto do Senhor. Mas que mesmo que você não consiga entender, mesmo que você não consiga enxergar aquilo que você almeja, não permita que o inimigo te faça se afastar de Deus, porque se você continuar na presença de Deus, mesmo com a tempestade mais forte, você chega onde você almeja, porque é Deus que te fortalece. E será que o teu Deus não é mais forte do que o vento? Será que o teu Deus não é mais forte do que o tornado, do que a tempestade? Então, como um Deus tão forte e poderoso pode ser vencido por qualquer vento? Permaneça firme, irmão. Permaneça firme em Cristo, porque esse vento não vai te parar. Amém, igreja? Estão entendendo sim ou não? Coloca aí pro bispo. Não vai te impedir. Não vai. Ele quer que você ache que você está se afastando. Ao contrário, que esse vento faça você se aproximar cada vez mais do Senhor. Se a intenção é te afastar de Deus, usa isso para se aproximar ainda mais, porque o diabo vai usar o problema para te afastar do Senhor. Deus vai usar o problema para você se aproximar dele. Você entendeu sim ou não? Enquanto o diabo vai tentar colocar o problema para te afastar, Deus vai permitir que o problema venha para você se aproximar. No meio da tempestade, não se afasta, se aproxima, e Ele te levará ao teu socorro. E diz mais assim, vamos lá, não vai dormir. Vamos lá, versículo 19. Ó que forte, versículo 19. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram.
Olha que forte isso daqui, que interessante. Porque aqueles discípulos estavam no barco, no escuro, na tempestade, no vento forte, mas só aparece escrito que eles temeram quando viram Jesus. O vento forte não temeram, a escuridão não fizeram temer, a tempestade não fizeram temer, as águas entrando no barco não fizeram temer, mas quando eles viram Jesus, aí temeram. Estão entendendo, sim ou não? Eu vou falar uma coisa para você que talvez você não sabe, vou te contar um segredo. O teu problema morre de medo do Senhor Jesus. Enquanto você morre de medo do teu problema, o teu problema morre de medo do Senhor Jesus, sabia? E você não sabe. Não é o teu problema que tem que te assustar, mas é Jesus que tem que assustar o teu problema para longe de você. Você está com medo de um problema, você está com medo da situação, você tem medo da circunstância. Enquanto tudo isso aqui você teme ao Senhor Jesus. Você está com medo à toa. Você tem que temer ao Senhor. Não importa o que o homem falou, não importa qual é a situação, não importa qual é o vento, qual é a tempestade, não importa o que se levantou, irmão. É a Deus que você tem que temer, porque a Deus, teus problemas temem ao Senhor. O Senhor resolve o teu problema. O problema sabe que quando o Senhor chega, ele vai ter que ter um fim, ele tem que se acabar. Ele sabe que quando o Senhor ordena, não importa o quão grande ele seja, ele tem que se tornar pequeno perto da presença do Senhor. E você aí temendo esse problema e esquecendo que o Deus que você serve é maior do que tudo isso. E você aí temendo a resposta do homem, do médico, do advogado, da causa na justiça. E você aí temendo o desemprego ou a perca do emprego e esquecendo, irmão, que até os teus problemas temem a Deus. Porque quando Ele manda, até o capeta tem que obedecer. Não importa qual seja o problema, o teu problema teme a Deus. Porque se Deus mandar ordenar, Ele tem que sumir. Ele tem que parar. Se o Senhor ordenar sobre a tempestade, ela tem que se acalmar. Então não para de falar para Deus que você tem um grande problema e diz para o teu problema que você tem um grande Deus. Amém? O teu problema tem que temer ao Deus da tua vida. Quando ele vem, ele tem que encontrar um Deus na tua vida que o faça bater em retirada. Diz a palavra que por um caminho virão contra você, mas por 7 fugirão da tua presença. Porque teme ao nosso Deus, a doença teme a Deus, a miséria teme a Deus, a angústia, a dor, a porta fechada. Quem nesse mês aqui, Deus abriu a porta? Coloca aí pro bispo. Teve alguém? Bispo, esse mês aqui Deus abriu a porta para mim. Tem a Amanda que não se encontra aqui. Nesse mês, no mês passado, né, que tá no começo do mês, tem muita gente. Tainara, não sei se a Tainara tá aqui hoje também. Carol abriu a porta também, né? Carol abriu a porta, Carolzinha. Foi hoje? Começou hoje a trabalhar? Deu certo lá? Gostou? É assim que o nosso Deus faz. Porque diante dele não importa qual seja a porta fechada, não importa qual seja a muralha, não importa qual seja o mar, dona Edna, diante dele tudo tem que se abrir. Amém? Na outra segunda, bênção, hein? Dá para descansar então, hein? Estão entendendo sim ou não? Até o que estava fechado na presença dele tem que se abrir. O mar teme a Deus, a muralha. Você acha que o teu problema não? Então olha para o teu problema e declara para ele o tamanho do teu Deus. Declara para esse problema que o teu Deus é grande. E esse mar se abrirá. E essa tempestade se acalmará. Amém, igreja? Amém?
mesmo versículo diz, ó, e tendo navegado uns 25 e 30 estádios, viram Jesus andando sobre as águas. Olha que forte. Está falando assim que viram Jesus desesperado sobre as águas, se afundando sobre as águas? Não. Jesus não estava nem correndo, estava andando tranquilo. Se ele estivesse correndo é porque ele estava com pressa. Fala assim, estava andando tranquilo. É você que fica desesperado, irmão. Se você anda com o Senhor Jesus, não precisa ficar desesperado, porque você vai caminhar sobre todos os problemas. Não permita que aonde você tem andado cause desespero sobre a tua vida. A tempestade pode ser grande, você pode estar andando sobre o mar, sobre a tempestade, mas continua tranquilo, porque quem anda com Jesus não afunda. Quem anda com Cristo não afunda, a empresa não afunda, o comércio não afunda. Afunda quem anda com o mundo, mas não quem anda com Cristo. Estão entendendo, sim ou não? Você vai caminhar sobre tudo isso. Pode ficar tranquilo, porque você não anda com um homem, você anda com Cristo, que anda sobre as águas. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Então, quando viram Jesus andar sobre as águas, porque é assim, o que é natural tem que atravessar de barco, mas quem vive o sobrenatural atravessa andando sobre o mar. Escuta o que eu vou te falar, irmão. Andar no natural é muito fácil, mas você esquece que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Você pode ver muitas pessoas conquistarem fáceis, muitas pessoas tentando, atravessando com aquilo que é fácil. Parece que você ficou para trás, mas não liga não, porque você não vai andar pelo natural. Deus vai fazer você chegar à promessa que Ele tem para você através do sobrenatural de Deus. Deus, Ele vai te surpreender da maneira que você vai conquistar o que é teu. Conquistar o que o mundo tem é fácil. Só quem anda com Cristo vive o que é de Deus. E para viver o que é de Deus, você vai ter que andar sobre o sobrenatural. Estão entendendo? Ir de barco é normal, andar sobre as águas é que isso é ordinário. E o nosso Deus não é Deus do que é fácil. O nosso Deus não é Deus do natural. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural, do impossível, do extraordinário. E é isso que Ele está preparando para a tua vida. Pode ser devagar, você está caminhando, você está andando, mas você vai viver o extraordinário de Deus. Amém, igreja? Quem tem pressa come cru, lembra disso. Diz mais assim, vamos lá. Versículo 20. Olha que forte, presta atenção. Versículo 20. Porém ele lhes disse, Jesus lhe disse, sou eu, não temas. Isso daqui é interessante, dona Neuza, Francineide, Catiene, porque antes de Jesus falar não tema, Ele se apresentou. Ele falou assim, opa, sou eu, viu? Sou Jesus que está aqui. Não precisa temer. Porque antes de Jesus fazer, Ele quer se apresentar a você. E quando Ele se apresenta a você, Ele faz você viver o sobrenatural. Quem estava ali não era um homem simples, não era o bispo, apóstolo, pastor. Jesus falou, sou eu. Sabe por que você vai vencer? Sabe por que você não precisa ter medo? Sabe por que você não precisa temer? Sabe por que você não precisa ficar preocupado, irmão? Porque é o Senhor quem está diante de você. Quem está diante de você não é o advogado, o juiz, o médico. É o Senhor que se apresentou. Ele disse, sou eu. Não temas. Jesus sou eu, não temas. Pode ficar tranquilo, porque quem está andando aqui não é qualquer homem. Quem está aqui diante de vocês não é qualquer um.
é aquele que pode todas as coisas. Então, antes de declarar, ele se apresentou. Você tem que acreditar primeiro em quem ele é, para viver o que ele pode fazer. Primeiro ele se apresenta para que você crê. Porque se você crê em quem ele é, você vive o que ele pode fazer. Você está tentando viver o que ele pode fazer sem acreditar em quem ele é. Você tem que acreditar que ele é capaz. E ele vai fazer você viver, irmão, o que parece impossível. Você tem que acreditar que ele é maior do que tudo. E ele vai fazer você viver o sobrenatural. Primeiro ele se apresenta para que você creia em quem ele é. Aí ele te leva a viver o que ele pode fazer. E o nosso Deus pode tudo. Tudo! Ele está se apresentando a você para que você creia que ele é a vida, que ele é a saída, que ele é o socorro, que ele é a chave, que ele é o milagre, a resposta, a verdade. E se você crê em quem ele é, você vive o que ele faz. Amém? Você quer viver o que ele faz? Creia em quem ele é. Salvador da nossa vida, o único. Fora dele não há outro, o único. Jesus. O único Salvador. O único que salva. O único sangue que perdoa os pecados, que lavra. Só ele. E se você acreditar no que ele fez, você vive o que ele pode fazer. Você vive o que ele faz. Se você acreditar naquilo que ele fez na cruz por você, se entregou por você, derramou sangue carmesim por você, você vive o livramento, a cura, a vida. Você vive o milagre. Mas você tem que acreditar em quem ele é. Amém? Ele falou, sou eu, Jesus. Não temas. Não precisa temer não, irmão. Porque é o Senhor que está diante de tudo isso que você tem enfrentado. Amém? Tá ligado, igreja? Coloca aí pro bispo. Tá ligado? Ele diz mais assim, ó. Vamos lá. Versículo 19. Versículo 19. Perdão, pessoal. Versículo 21. Perdão. Versículo 21, meu povo. Então eles, de boa mente, aqui vem o segredo. Aqui, ó. O receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Olha que forte, olha que forte. Obrigado, irmã Teresa. Oh, bênção do Senhor na minha vida, essa mulher. Diz assim, ó, escuta. Então eles receberam o Senhor Jesus, e o barco chegaram à terra ao qual era o destino. Você viu? Logo chegaram. Você quer chegar? Primeiro você tem que receber o Senhor Jesus. Você só chega quando recebe o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se apresentou. E eles, de boa mente, de bom coração, de boa vontade, o receberam. Diz aqui, ó. Olha que forte. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Seu Edmar. Mesmo com a tempestade, mesmo com os problemas, mesmo com o vento forte, quando você recebe Jesus, você chega ao teu socorro. O vento estava forte, a tempestade estava forte, mas todo aquele que recebe Jesus de todo o coração chega ao destino ao qual ele determinou. Estão entendendo? Receba Jesus na tua vida. Receba Jesus de bom coração. Receba Jesus no teu barco. Receba Jesus na tua casa. E você chegará logo aonde você almeja. Quando Jesus chegou, não demorou. Olha, falou que quando receberam Jesus, logo
logo chegaram aonde queriam. Porque quando você recebe Jesus, é Ele que passa a guiar o teu barco, a tua vida. E o Senhor sempre te guia para a promessa. Todo aquele que recebe o Senhor é guiado por Ele. E todo barco, toda vida que é guiada por Deus, chega à promessa. Estão entendendo sim ou não? Estão entendendo? Então escreve aí assim: eu recebo Jesus na minha vida. Escreve aí, escreve. Eu recebo o Senhor Jesus no meu comércio, na minha vida financeira, na minha casa, porque a partir de hoje Ele vai guiar a minha vida. Tá ligado, igreja? Escreve aí pro bispo: eu recebo Jesus. E você vai ver que logo você vai chegar e conquistar a tua promessa, o teu socorro. Amém? Tá ligado? É desse jeito. Confessa. Confessa, eu recebo. E vamos lá para encerrar, pessoal. O bispo já tá vendo. Vixe, eu tô vendo já as letrinhas ali, já tá já, ó. Vamos lá. Versículo 22. Vamos ver o que Deus quer falar aqui. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinho. Isso daqui é interessante, talvez você não entendeu, porque eles não viram o Senhor Jesus entrar no barco, irmã Teresa. Quando eles chegaram àquela terra e viram apenas um barco, eles falaram: como o Senhor Jesus chegou até aqui? Como? Mas é aí que você não entende, irmão. Porque você pode não entender como o Senhor vai chegar, mas Ele sempre vai chegar com o teu socorro. Eles ficaram procurando, tentando entender, porque ali só tinha um barco e Jesus não tinha entrado naquele barco. Mas quando eles chegaram, procuraram Jesus e não entenderam. Você pode não entender, irmão, mas Jesus já está na frente de tudo, chegando para preparar o teu socorro, o teu milagre, a tua resposta. Você não vai entender como chegou, como aconteceu, mas muito antes de você pedir, a palavra diz, Deus já sabe o que você deseja. Antes de você declarar, o nosso Deus conhece o teu coração. Às vezes tem coisas que você nem pediu para Deus ainda, mas Ele já está preparando para a tua vida. Sabia disso? Antes de você chegar, Jesus já está lá preparando o teu socorro. Antes de você chegar, Jesus já está lá esperando você. Você pode não entender como, você pode não saber como vai conseguir, como vai conquistar, como vai obter. Mas lembra de uma coisa: Jesus é quem prepara. E Ele já está preparando um milagre para a tua vida desde o momento que você entrou para esse culto. Antes de você entrar para esse culto, olha que forte, no momento que você estava se preparando para vir assistir essa reunião, o Senhor já começou a preparar a tua vitória, sabia? Quando você estava se preparando para assistir o culto, Ele já começou a preparar o teu milagre. Ele já preparou tudo, para que quando você chegasse, você apenas tomasse posse daquilo que você declara. Sabe por que você toma posse tão rápido? Porque quando você declara, Deus já tinha preparado. Toda ação que tomamos gera uma reação de Deus. Então, só a ação de você vir buscar Ele já gera a reação dele para entregar na tua vida. Nessa noite, o meu Deus vai entregar o teu socorro, porque você se preparou para vir buscar Ele. E quando você estava se preparando, Ele já começou a preparar a tua bênção, o teu milagre, o teu socorro. Amém, igreja? Tá ligado? Quem entendeu a palavra, coloca aí pro bispo. Entenderam sim ou não? Eu não vou ler mais, tá, pessoal? Não vou ler mais não, tá?
Faltou um. Amém? Então, toma posse do que é teu em nome de Jesus. Toma posse. Fala, eu recebo, Senhor. Eu recebo o Senhor e recebo aquilo que o Senhor já está preparando para a minha vida. Eu sei que tem coisas que eu ainda nem pedi, mas o Senhor sabe que eu preciso. E eu recebo aquilo que o Senhor está preparando para mim. Fala para Ele. Amém? Aonde você estiver, então, vamos buscar o nosso Deus. Fecha os teus olhos. Porque Deus se encontra nesse lugar. Fala para Ele, Silene, declara de todo o coração. Fala para o nosso Deus assim, ó. Porque Ele veio te procurar nessa noite. Fala para Ele de todo o coração, dona Edna. Fui te procurar Naquele lugar aonde você me chamava de pai. eu te esperei, Senhor. Esperei com tudo que me pediu. Mas você, aleluia. Esse louvor é confirmação da palavra. Ele já preparou com tudo que você pediu. Fala pra Ele, isso. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho. Levanta as mãos e diz: lugar, isso, eu quero te encontrar. Sará.